Você se lembra do nexo? A escravidão por dívida, o mecanismo que Roma usou para extrair valor dos seus cidadãos, transformando a dívida no ativo mais lucrativo da história. Mas o problema de Roma não era apenas a dívida privada. Era a dívida do Estado. O império precisava financiar o seu exército maciço, suas guerras de fronteira e o custoso aparato burocrático, sem ter a receita fácil das conquistas. E como um Estado resolve um problema de dinheiro quando ele é o único que pode criá-lo? A resposta romana é a maior lição de economia da história. Eles construíram uma máquina de imprimir dinheiro secreta, e essa máquina não usava papel. Ela usava cobre. Esta não é apenas uma história de desvalorização. É um estudo de caso sobre a tentação fatal que assola todos os governos com déficits. Usar a inflação como uma solução permanente, um imposto silencioso. O que aconteceu depois foi a destruição da classe média, o colapso do comércio e uma crise de civilização que durou séculos. E, chocantemente, o mesmo mecanismo de corrosão do valor está a funcionar no nosso dinheiro fiduciário hoje. Fique até o fim, pois vamos detalhar a cronologia da desintegração romana e ver o que a queda de 95% do valor da moeda romana significa para o seu dinheiro. O dinheiro de Roma não era baseado em promessas, mas em metal. A principal moeda, o denário, originalmente possuía um teor de prata, próximo de 100% no auge do primeiro século depois de Cristo. Seu valor era intrínseco, dando confiança aos soldados e aos comerciantes em todo o império. A solidez do denário era o pilar da estabilidade. Mas no primeiro século depois de Cristo, o imperador Nero iniciou a prática, subtil e fatal, a desvalorização, também conhecida como debasement. Para pagar os seus projetos grandiosos e os crescentes custos militares, sem aumentar abertamente os impostos, Nero retirou uma pequena porção da prata de cada denário, substituindo-a por um metal base mais barato, como o cobre. A moeda parecia a mesma, mas o seu valor real diminuía. Foi a primeira impressão de dinheiro da história, feita pela alteração da pureza. A causa desta doença era dupla: os gastos militares insustentáveis e a estagnação da receita. Quando o império parou de expandir, a principal fonte de riqueza, o saque de novas províncias, secou. O custo de manter o império, pagar o exército, continuou a crescer, forçando os imperadores sucessivos a recorrer à máquina de desvalorização. A doença acelerou drasticamente nos séculos 2 e 3 depois de Cristo. A desvalorização deixou de ser um truque fiscal e se tornou uma política de sobrevivência. No tempo do imperador Marco Aurélio, a pureza do denário já tinha caído para 75%. O imperador Felipe, o árabe, já a tinha levado para apenas 45%. Mas o verdadeiro ponto de ruptura veio durante o século da crise, uma era de instabilidade política e guerras civis. O império precisava de fundos desesperadamente para pagar subornos a tribos inimigas e financiar exércitos de mercenários leais aos imperadores rivais. A solução? Aumentar a velocidade da máquina de imprimir cobre. Em apenas 11 anos, no tempo do imperador Galieno, a pureza da prata na moeda despencou para incríveis 5%. Depois disso, numa janela de apenas 10 anos, o valor real do denário caiu para cerca de 0,5% de prata. Cada moeda era, na prática, bronze com uma fina camada prateada. O resultado lógico e inevitável foi a hiperinflação. Estima-se que entre os anos 200 e 300 depois de Cristo, a taxa de inflação romana tenha atingido picos de 15.000%. Esta inflação não foi apenas um problema econômico, foi um colapso social. Os comerciantes e produtores rapidamente perceberam que as moedas que recebiam hoje valeriam menos amanhã. Eles começaram a exigir mais e mais denários para os mesmos bens. O preço da saca de trigo, um item básico, subiu assustadoramente. A classe média, formada por artesãos e comerciantes que dependiam da moeda estável para prosperar, foi aniquilada. A confiança no governo evaporou. As pessoas abandonaram o denário em favor da troca direta de bens e serviços, ou usaram moedas de ouro ou prata pura,
que não tinham sido desvalorizadas. Os soldados cujo salário era pago em denários sem valor exigiam pagamentos em espécie, comida, roupas ou em ouro puro, aumentando ainda mais o custo real da manutenção do exército. Desesperado para deter a catástrofe, o imperador Diocleciano interveio no ano 301 d.C. com o famoso Edito do Preço Máximo. Ele tentou fixar o preço de milhares de bens e serviços, com a pena de morte para quem o desrespeitasse. Foi uma solução fracassada. Ao forçar os preços abaixo do custo, os produtores pararam de vender. A escassez e o mercado negro floresceram. E a economia central de Roma entrou em parafuso, tornando o Estado incapaz de coletar impostos e defender suas fronteiras, abrindo a porta para a desintegração final. Agora, olhe para os dias de hoje. A história não é apenas uma rima distante. É um manual de instruções sendo seguido. A desvalorização da moeda romana, subtrair prata e adicionar cobre, tem o seu equivalente moderno na flexibilização quantitativa, QE, e na expansão maciça da oferta de moeda fiduciária, papel. O dinheiro moderno é, por definição, papel sem valor intrínseco. Quando um governo financia déficits trilionários criando novos dígitos no balanço do seu banco central, ele está a fazer a mesma coisa que Nero fez: inundar o sistema com mais unidades monetárias, sem aumentar a produção real de bens e serviços. A consequência inevitável é a inflação, o imposto silencioso que rouba o poder de compra de todos. Em cerca de metade do tempo que os romanos levaram para destruir o denário, o dólar americano perdeu mais de 90% do seu poder de compra. O sistema financeiro moderno, baseado na dívida e na expansão monetária, enfrenta o mesmo dilema que Diocleciano: como financiar os gastos militares e sociais insustentáveis sem destruir o valor da moeda e a base social. O estudo de Roma nos adverte que o custo real não é o montante da dívida, mas sim a perda de confiança no dinheiro. Quando o dinheiro deixa de ser um armazenador de valor, a civilização que ele sustenta começa a desmoronar. O império que criou uma máquina de imprimir cobre nos ensina lições cruciais. A moeda é confiança. O colapso do denário mostra que a moeda vale o que as pessoas acreditam que ela vale, e a desonestidade do Estado destrói essa fé. A máquina não para. Uma vez que os imperadores descobriram a solução fácil da desvalorização para pagar as contas militares, eles nunca mais puderam parar, criando um ciclo de inflação perpétua. O colapso silencioso. A inflação não é apenas um aumento de preço, ela é uma destruição silenciosa e regressiva da classe média e do comércio, levando a uma regressão econômica para a troca e a autossuficiência. O aviso é claro: o nosso sistema de endividamento e moeda fiduciária está a seguir a cronologia da desintegração romana. O ajuste virá, e o custo será pago pelo seu poder de compra, a menos que você se prepare. O conhecimento é a sua única defesa contra a máquina de imprimir dinheiro secreta. Se você absorveu estas lições e valoriza a clareza sobre o futuro econômico, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas análises.